Então, meu nome é Sakita, né? E eu vou falar dessa máquina que fabrica antioxidantes. É uma máquina japonesa, fabricada pela empresa Enagic, no Japão. A nossa fábrica no Japão está na cidade de Osaka. Essa tecnologia vem finais dos anos 50, começo dos anos 60. No Japão começaram a pesquisar a respeito da antioxidação e o efeito no nosso organismo, né? Sim. Bom, eu vou dar algumas informações que seguramente você ou as pessoas que ouçam vão já tem esse conhecimento. Mas para a gente entrar na mesma sintonia, eu vou dizer o seguinte, né? 75% do corpo é água. Sim. Então, você deve ter uns 72 quilos, não tem não? Mais ou menos. Eu tô com 90 não, porque, 88. Imagina que você tenha 72 quilos, né? Uhum. Você teria 42 litros de água. Sim. É muita água, né? É. Agora, desses 42 litros, 28 estão dentro das células. E mais tarde eu vou explicar, daqui a pouquinho eu vou explicar a importância dessa informação. Diariamente nós eliminamos 2 litros e 300 ml. Sim. Suor, urina. Isso. A minha pergunta é, dos líquidos que eu tenho aqui à frente, qual que você toma habitualmente? A água da torneira. Filtrada, né? Filtrada, água filtrada. Uhum. Né? Muito bem. Tem um filtro. Então é mais água, né? Não é Coca-Cola, Sprite. Mais água. Quando tomo suco, mais natural. É mais natural, né? Excelente. Bom, isso é uma... Gosto muito de suco de limão. Muito bem. Alcalino, viu? Bom, outro dado interessante. A cada 15 dias trocamos toda a água do nosso corpo. Isso é um dado que eu não sabia quando eu comecei a trabalhar. Certo. Café não hidrata, chá não hidrata, suco não hidrata. O único que hidrata é água. O cérebro tem 80% de água, 85% de água, o cérebro. Os pulmões, os rins, tem 80%. O sangue, 79%, podemos dizer 80% do sangue é água. O coração, 77% é água. Ou seja, nós somos basicamente água, né? E se nós sofremos uma desidratação de 2%, a gente começa a ter lapsos de memória. Eu acredito que mais de 50% ou 60% da população está desidratada. Quando a gente fala lapsos de memória, fala onde eu deixei a chave, qual que é o nome daquela pessoa. Outro dia eu estava explicando e uma senhora ficou assim meio assustada, ela pensativa, né? Eu falei, por exemplo, né, onde eu estacionei o carro? Aí ela falou, comigo aconteceu isso. Aí ela estava tão preocupada, eu falei, não se preocupe, comigo também já aconteceu, né? A gente vai no centro comercial, no shopping, estaciona e... Aí ela falou, mas o centro comercial era térreo, o estacionamento. Como eu podia perder o carro ali? Aí ela falou que veio 3 seguranças e falou, dona, por onde a senhora entrou? Só tem 3 entradas aqui. Ela não lembrava. Aí tiveram que ir carro por carro. Então a pessoa está desidratada mesmo. Então vamos começar aqui explicando a primeira coisa que faz a nossa máquina, que é a antioxidação. Então antes de falar o que é antioxidação, vamos ver o que é oxidação, oxidante. Oxidante é o que enferruja. O nosso corpo, 75% é água. Se essa água estiver oxidante, vamos dizer assim, nós envelhecemos mais depressa. E aumenta a fabricação de radicais livres. Radicais livres é igual a doenças. Antioxidação é o contrário de oxidação. Então a gente rejuvenesce. E elimina os radicais livres. Então eu tenho aqui esse aparelho, que está por aqui. É um aparelho que mede a ORP. Né? Esse aparelho se vende para laboratórios químicos, né? E é fabricado pela Hana Instruments, não é pela Enagic do Japão, é americana essa empresa. E ele vai medir a capacidade de oxidação ou antioxidação. O que for positivo é oxidante. O que supera de 200 é prejudicial para a nossa saúde. Se chega a 300 é proibido, 400 já é crime.
E se passa de 400, é veneno mesmo. Hein? No caso, né? Agora, o que for negativo, se no nosso aparelho aparecer negativo, significa que é antioxidante. Por exemplo, a vitamina C está entre menos 50 e menos 100 de antioxidação. No século passado, o médico que descobriu a antioxidação, que a vitamina C é um poderoso antioxidante, ganhou um prêmio Nobel. A nossa água Kangen, que é fabricado pela máquina, supera menos 300. Né? 300. Tudo que for superior a menos 300 é qualidade Kangen. Né? Kangen é uma palavra japonesa que significa voltar à origem. Mas o que faz esse antioxidante? Baixa diabetes, baixa colesterol, se a pessoa tem ácido úrico, desaparece, se a pessoa tem aquele gota, sabe? Isso já não, depois de uns meses, isso também não vai ter. A pessoa... Psoríase, bom, um monte de coisa. E rejuvenesce a pessoa por dentro. Rejuvenesce por dentro? Rejuvenesce por dentro. Emagrece, eu falo, baixa uma medida. Todo mundo baixa uma medida. É mesmo? O líquido que sai dessa máquina, a ORP é negativa. Tudo que supere 200 positivo é oxidante. 75% do nosso corpo é água. Então, se a água do nosso corpo for oxidativa, nós envelhecemos mais depressa. E aumenta a fabricação de radicais livres, que é o mesmo que doenças. E não é nome de banda de rock, né? Exatamente. E tudo que supere 200 é uma agressão para o nosso corpo. Então vamos ver se esses líquidos são oxidantes ou antioxidantes. 300 é proibido, 400 é crime. Agora, se for negativo, é antioxidante. A vitamina C descobriram no século passado que era um poderoso antioxidante, porque ela tem menos 50, menos 100 de antioxidação. A nossa máquina faz um líquido, vamos chamar assim, que a antioxidação é superior a menos 300, menos 400. É o maior antioxidante conhecido. E podemos fabricar litros. Você tem algum estudo comparativo com outros filtros, por exemplo, Aqualife, por exemplo? Não tem. Não chega nem perto, nem se compara. É outra dimensão, outra coisa, tá? Então, quando a pessoa bebe 2 litros da água Kangen, Kangen significa, se escreve Kangen, né? Significa voltar à origem. É uma palavra japonesa, está patenteada por essa empresa chamada Enagic. É uma patente da Enagic. Porque os estudos vêm desde os finais dos anos 50 sobre essa antioxidação. A máquina inicial era metade desse quarto. Se você colocar um outro exemplo, né? Pó de café, sabe aquele... Mas aí no caso, se você vai comer fora, você não vai... Aquele copo tubo, que não dá para você pôr a mão lá embaixo, se você coloca um dedo de pó de café dentro dele, como é que você faz para tirar sem dar a volta nele? Botando água. Né? A água vai e com o tempo vai tirando, né? Olha, é mais complexo, eu sei que você está com muitas perguntas, mas eu tenho que passar... Não, desculpa, só porque eu aproveitei o tempo. É ótimo. Essa foi uma, assim, uma colocação. Que você conseguiu me responder melhor, né? Porque normalmente quando vou nas palestras e tal... Eu tenho muitas formas que eu posso te explicar. Como eu te falei, eu estudo muito, né? E estou apaixonado por isso. Essa água você prepararia refeições, suco... Isso, é essa que você bebeu. 6,8, isso está ácido. O que acontece, seu Valdomiro, no nosso organismo? Dispara os alarmes. Fala, gente, emergência, estamos ácido. Isso, menos de 6,8, a gente morre. Isso está amarelo, laranja. Então o que faz o corpo? Nós temos uma reserva de minerais. Uma pessoa adulta tem 2,5 kg de minerais para toda a vida. Então, sabe essa mamãe que molha a chupeta no açúcar para dar para o bebê e tal? O açúcar é ácido, a carne é ácida,
O café é ácido, o chá é ácido, a pinga é ácida, a cerveja é ácida, o vinho é ácido, as farinhas refinadas são ácidas, o pão branco é ácido, é tudo ácido. Então o que é alcalino? É tudo que é verde. Então nós deveríamos comer num prato 80% verde e 20% das outras cores. A gente faz exatamente o contrário, né? Então se a gente bebe água Kangen, podemos alcalinizar. Mas imagina que a pessoa não bebe água Kangen. O que acontece com o corpo dela? Ela tem que alcalinizar, então ela vai pegar das reservas de minerais. Um ser adulto tem 2,5 kg, então vai no McDonald's, vai no Burger King, come uma pizza, toma uma cerveja, Coca-Cola, tudo bem. Ele está pegando dos minerais para subir a alcalinidade, porque ele tem que alcalinizar. Só que passa os 30 anos, essa reserva de minerais vai diminuindo, os 40 anos chega no mínimo. Então o corpo não tem mais da onde tirar para alcalinizar. E da onde ele vai tirar? Ele já tem que ser mais agressivo. Então ele vai nos ossos. Qual que é a parte mais molinha dos ossos? As articulações. Então o corpo vai na articulação, tira mineral para subir a alcalinidade, para ficar alcalino. As pessoas muito idosas, ela tem o dedo torto. É artrite artrótica, porque ela está ácida. E ele está retirando. Então, tem pessoas que vai no joelho. Não, eu sou jogador de futebol. Vai no joelho. Está tirando do joelho para alcalinizar. Ou vai nas vértebras. Tem pessoas que tem, entre uma vértebra e outra, tem discos. Vai nos discos para alcalinizar. Dói a coluna, dói as cervicais, dói as lumbares, né? Nosso convidado de hoje é o Dr. Lair Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis para mais de 40 países. Na área de autoconhecimento e 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, entre elas a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje a Novartis. Olha que currículo maravilhoso, né? Fala. A gente está com um copinho d'água, vamos começar com o básico. Vamos. Porque todo mundo fala aqui no programa, todos os médicos, sem exceção, que água é essencial, que a gente deve tomar água, não deve tomar refrigerante. Sim. Tu já falaste isso no último programa e aí surgiu essa dúvida. Refrigerante não tomei mais também. Lá a gente tinha falado sobre refrigerante. Refrigerante, nem pensar, né? O problema do refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5 e o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece, você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então, quando você alcaliniza o tecido, na célula cancerígena, ela para de se... Ela diminui a proliferação. Então, tudo aquilo que você fizer que aumentar a sua alcalinidade faz uma diferença. Às vezes, a própria água. A água, 70% do corpo, como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo, como um todo, é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós, na medicina, damos muito pouca bola para isso. O médico, em geral, não entende de água. Ele pensa que a água, o importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem 4 outras tão importantes quanto, ou talvez até mais.
Por exemplo, o pH, que nós acabamos de dizer, quanto mais, mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou superior ao pH do sangue, ou seja, a água ideal ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução, porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo, você diz, mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxidação dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá quanto que é o ORP. O ORP de uma água boa ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não muda o ORP. Tem nada a ver com a filtragem, não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença, entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores, e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com poder de redução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa, ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço, existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido, é um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora, ou dá para o inimigo. Porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é o seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então, se uma pessoa que toma água por osmose filtrada, por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose, por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal, ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia. E vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor, porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar um magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui.
Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo. Porque a tensão superficial dela é tão alta que, ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio, entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive com muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Pode Veranópolis, ser. Né? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... Tem como a gente... uma dica para quem vai comprar. Uma dica que a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por gente... isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom, virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente um. Eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem piores. Suco de laranja, Lenha. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir, mas deixa eu chegar, eu vou começar do final. Frutose é um veneno, tá? Só que quando Deus fez a frutose, ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno o antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta não vai ter problema, porque ela vai ingerir o veneno e ao mesmo tempo o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez, ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo, a natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor, entendeu? Isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose, né? O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo, ou da uva fermentado. Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a esteatose hepática não alcoólica.
Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma esteatose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos na família isso. Então, a esteatose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. Sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias. Inclusive uva. Inclusive uva. Mas é o suco, é o suco. Água, se você tomar, se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gene da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também. No suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra. É diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Última perguntinha. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. Tá. O ideal, isso é o ideal. Normalmente a pessoa engole a semente, né? Mas só engolir também já é o suficiente. Já ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né? Isso desde o último curso que você deu aqui, eu já estou fazendo com a frutinha, com a uva. Sim. Tá? Eu também fazia como todo mundo. Chupava só, jogava a semente e a casquinha fora. Mas o suco de uva agora, então, vou ter que abolir para uva fruta. Tá bem. Nós vamos fazer um intervalo rápido, já voltamos.